Oi, pessoal. Desculpe aí, caiu a nossa conexão com a internet, né? Então, assim, só recapitulando um pouquinho, né? Estou aqui com a Crislaine, especialista em licitação. Vou pedir novamente para ela se apresentar, né? Porque aconteceu aí uma falha na conexão e a gente ficou fora do ar aí, Cris. Então, vou pedir novamente para você se apresentar aí pro pessoal, né? Pra gente recomeçar aí o nosso bate-papo sobre como ganhar dinheiro com as oportunidades de licitações públicas. Bom, como a Camila já me apresentou, meu nome é Crislaine. Apesar de parecer novinha, eu já tenho mais de 8 anos de experiência na área de licitações. Sou formada em administração de empresas e fiz uma especialização em licitações e contratos administrativos. Então, apesar de eu sempre ter trabalhado com licitação de serviços, eu aprendi, hoje eu tenho conhecimento e expertise para participar e tenho conhecimento para participar de licitação de qualquer área, né? Seja qualquer objeto, em qualquer órgão, eu tenho conhecimento para participar, porque são leis muito específicas e o segredo realmente está em você ter o conhecimento adequado para você conseguir entrar na disputa. E legal, Cris, e olha só, vamos ajudar esses empresários a ganhar dinheiro com licitações públicas? Vamos. Legal. Um mercado muito bom, que precisa ainda ser explorado, apesar da grande concorrência que existe, ainda tem aí uma oportunidade muito grande, porque alguns certames já que são licitados acabam dando fracassado por falta de interesse, né, de alguns órgãos. Então existe uma ampla possibilidade ainda a ser explorada aí. Legal. Obrigada a todos que estão participando aí, boa noite a todos. Se vocês tiverem perguntas em relação à licitação pública, a Cris vai estar aí disponível para estar respondendo todas as perguntas para vocês, tá? Então a nossa intenção hoje aqui é esclarecer realmente o quanto que vocês podem ganhar dinheiro com este nicho de mercado, né, Cris? Qual que é a maior dificuldade dos empresários hoje, Cris? Eu vejo assim que muitas vezes o empresário nem sabe que teve licitação. Às vezes eu falo assim, nossa, tinha uma licitação lá no município tal. Ai, é meu município, mas eu não sabia. Então, como que o empresário ele pode ficar atento a esses editais para poder estar participando? Bom, inicialmente queria falar um pouquinho do receio que o empresário tem, né, de entrar no mercado de licitações, que às vezes ele até quer, mas ele fica ali um pouco receoso por alguns motivos. Primeiro porque ele acha que ele não é capaz, não tem o conhecimento necessário para participar, acredita que é um bicho de 7 cabeças. E eu falo para vocês que não é, se você tiver um pouquinho de noção, você consegue participar. Segundo, por achar que toda licitação é de carta marcada, que alguém já comprou a licitação, que ele vai lá à toa, que alguém já está certo para ganhar. E não é bem assim, lógico que existe os direcionamentos, em muitos casos aí eu vejo mesmo, mas eu acredito que quando você tem a sua documentação adequada e você tem conhecimento da lei, você consegue brigar pelos seus direitos, né? Eu acho assim que passa a perna naquele que não tem conhecimento. Quando você tem conhecimento e você chega com propriedade naquilo que você está fazendo, você acaba ganhando licitação até que está direcionada. Eu mesmo já vi muitos casos desse, então assim, é possível mesmo. Outra situação é às vezes não querer participar da licitação porque acha que nunca vai receber, que você vai prestar o serviço e não vai receber. Em partes é verdade, porque o órgão ele demora um pouco mais para pagar do que um órgão privado. Mas ele paga. Mas ele paga, porque a licitação, por ela ser pública, todo o dinheiro é público. Então, a partir do momento que você, digamos, que presta um serviço, você precisa encerrar o mês da prestação do serviço para você emitir a nota fiscal. Para órgão público, você é obrigado a dar 30 dias de prazo no pagamento. Então já começa que o lapso de tempo é maior. Dentro desses 30 dias eles não conseguem conferir e analisar tudo que precisa ser analisado para eles atestarem a nota, que é comprovar que aquele serviço realmente foi prestado, que o produto foi entregue. Então a demora desse processo de o fiscal analisar, atestar a nota, para subir para pagamento, pegar o dinheiro que está reservado para pagar aquilo ali e realmente liberar, ele demora às vezes aí 2, 3 e às vezes até 6 meses. Tem município que demora cerca de 6 meses para pagar. Então você tem que buscar saber a reputação desse órgão, como que ele é, se ele é bom pagador ou não, porque uma coisa é se o órgão é bom pagador, outra coisa é a realidade que você tem que realmente ter um capital de giro bom para você participar, porque você vai ter que tirar dinheiro do bolso 2, 3 meses para prestar um serviço ou para entregar um produto que você vai demorar um pouquinho mais para receber, mas não significa que você não vai receber. Mas isso é muito fácil, né, Cris? Na verdade é só montar um planejamento estratégico adequado, financeiro ali, para você suportar esse prazo que a prefeitura, os órgãos públicos sempre
tem aí para efetuar o pagamento, né? Exatamente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui então financeiro, se o produto lá, se você vender uma prefeitura um valor X, você precisa ter pelo menos o valor daquele produto já em conta para dar o giro, não ficar sem estoque, né? E conseguir atender essa demanda dessa prefeitura. Então também um alerta, Cris, em relação a isso. Às vezes as pessoas não têm este conhecimento, né? E perdem oportunidades, né, de vender. Exatamente. Às vezes ele tem um produto para entregar, mas ele não quer entregar para a prefeitura porque ele vai demorar para receber. É diferente de você vender para um órgão privado, que você vendeu, você normalmente dá 10 dias de prazo, o cara te paga e fica tudo resolvido. Na licitação não, você vai entregar o produto, às vezes vai demorar 2, 3 meses para receber. Então você tem que ter esse planejamento financeiro para você conseguir participar de licitação também. E tem uma outra coisa interessante, que dentro da licitação existe a nota de empenho. A nota de empenho, ela é a comprovação daquele valor estar reservado para pagar aquela finalidade, seja aquele serviço ou aquele produto. Então, quando você vai ganhar uma licitação e você vai assinar o contrato, ou às vezes não tem nem contrato, você tem que exigir do órgão, e eu falo que sempre que você for trabalhar com órgão público é tudo preto no branco, então é sempre por escrito, protocolado e tendo todas as suas provas, porque às vezes você precisa depois ingressar judicialmente para receber. Então, se você cobra a nota de empenho, você tem o empenho, você tem a segurança de que para licitar aquele serviço, existia aquele dinheiro e aquele dinheiro foi reservado em tal dotação orçamentária. Então, se você não recebe, você vai lá, entra na justiça, e é igual eu falo no Fantástico, né? Cadê o dinheiro que estava aqui? E aí você consegue fazer com que o órgão te pague, né? Isso aí em casos extremos, de às vezes você entregar um produto ou um serviço e realmente, em últimos casos, você não está conseguindo receber. Então tem essa estratégia aí também para a gente poder cobrar depois na justiça o pagamento. E no estado do Mato Grosso, Cris, como que eu faço? Eu, Camila Rossi, tenho uma empresa prestadora de serviços na área de detetização ou na área de jardinagem, né? Uhum. Como que eu faço para saber que no meu município ou no meu estado está tendo licitação nessa área que eu atuo? Então, as licitações elas ocorrem nas 3 esferas, né? Federal, estadual e municipal. Eu particularmente adoro trabalhar com o órgão federal porque eles são bem mais organizados, então você consegue receber melhor. Então, qualquer órgão federal pode ir sem medo, que você pode ter certeza que vai receber. O município é um pouquinho mais trabalhoso de se trabalhar, mas assim, aqui dentro do estado do Mato Grosso, licitação a nível municipal, você quer participar de licitação para a prefeitura, existe um diário oficial da AMM, então você só digitar no Google AMM Diário Oficial, vai baixar para você um diário. Diariamente é publicado todas as licitações a nível municipal nesse diário. Então eu presto serviço de detetização. Você vai dar um Ctrl F, né, localizar, e escreve lá detetização. Deu o Enter, você vai encontrar dentro desse diário todas as matérias que tiver sobre detetização. No diário oficial sai aviso de licitação, aviso de homologação, que é quando finaliza a licitação e quem ganhou essa licitação, extrato do contrato, que tem quem ganhou e o valor do contrato. Tudo isso é obrigado a ser publicado. Não existe falar assim, teve uma licitação, eles não publicaram em lugar nenhum, eu não fiquei sabendo. Se isso acontecer e você conseguir provar, o prefeito vai até preso em últimos casos. Olha. Então, a nível municipal, a gente tem a AMM, só sai licitação de município lá. A nível estadual, Secretaria Estadual, que também é muito bom de se trabalhar, é na IOMAT. E IOMAT, né? Com T mudo no final. Certo. E a gente tem também o Diário Oficial do Tribunal de Contas aqui do Estado. Então, no Tribunal de Contas aqui do Estado, além de aviso de licitação, extrato e tudo mais, sai os julgamentos de recursos que às vezes você entra contra uma empresa concorrente no Tribunal de Contas. Vamos supor, eu participei com você de uma licitação e você apresentou um documento errado, mesmo assim a prefeitura foi lá e te habilitou. Você estava errada e eu falei que estava faltando um documento, não quiseram me ouvir, que isso acontece muito. Você consta tudo em ata, que acho que esse é um segredo também para você conseguir avançar em algumas questões judiciais que às vezes é necessário. E depois você entra com representação junto ao Tribunal de Contas. Qual que é o papel do Tribunal de Contas? Ele vai avaliar toda a questão da legalidade e o contexto de valor. Então, às vezes eu tenho um valor melhor que o seu e você foi lá e mesmo assim com documentação errada você ganhou. Aí você acha que a licitação está perdida, que você não tem mais como ganhar, que estava direcionado para ela. Não.
Você vai lá, entra com uma representação e aí quem vai julgar o seu processo é um conselheiro do Tribunal de Contas. Isso aí vai para julgamento depois, então ele precisa ser... Qualquer decisão de qualquer conselheiro, ele precisa passar por votação de todos os conselheiros no tribunal. Então, os julgamentos dessas representações também, elas são publicadas no Diário Oficial do Tribunal de Contas aqui do Estado. E a gente tem a nível federal o Diário Oficial da União. Então, qualquer licitação a nível federal, você quer prestar serviço para o UFMT, para qualquer órgão federal, você vai encontrar as licitações deles no Diário Oficial da União. E eles também publicam lá um calendário de licitações num site chamado comprasgovernamentais.com.gov.br. Então lá você consegue encontrar extratos de licitação, o calendário de licitação, as próximas licitações e algumas cotações eletrônicas, que não é licitação que você tem que apresentar documentação, que tem toda a sessão pública igual as outras licitações. A cotação, eu tenho um serviço de pequeno valor ou um produto de pequeno valor para oferecer, até o valor previsto por lei, que é de dispensa de licitação, que agora houve até uma alteração, aumentou um pouquinho esse limite. Então eles fazem uma cotação, eles vão cotar com 3 empresas, o menor valor ganha e você só entrega seu produto ou seu serviço, sem passar por toda aquela fase burocrática que tem na sessão pública. Cris, e por exemplo, né, eu tenho uma pequena empresa, vamos supor, né, eu tenho uma pequena empresa lá, uma gráfica, né, ó, até vi aí, ó, que entrou aí uma gráfica Reis ali, ó. Então, vamos supor que eu tenho uma gráfica, Cris, e aí eu quero prestar lá o serviço, só que assim, eu não tenho esse conhecimento amplo que você tem aí, esse domínio, né, amplo que você tem. Onde que eu posso começar a estudar? Porque assim, eu já vi algumas licitações suas e algumas coisas que eu vejo que você fala, que às vezes você derruba um concorrente só na documentação. Exatamente. Como que eu aprendo isso assim de uma forma assim leve e tal? Porque eu sou empresário, tenho muita coisa para fazer, né? Mas eu quero participar das licitações públicas. Então assim, que conhecimento que você acha que eu devo ter para mim ter assim pelo menos um pouquinho desse know-how seu aí? Bom, assim, o segredo da licitação está em ler e estudar o edital. É como você prestar um concurso público. Você quer passar para ser policial, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai começar a olhar todo o edital que já teve de concurso público voltado para policial civil. Você vai ver as matérias que caem, você vai começar a estudar. E, aliás, o concurso público é uma modalidade de licitação também, né? E a licitação nada mais é do que isso. O edital, você encontrou a licitação que você estava procurando, você vai baixar o edital e você vai ler ele minuciosamente, grifando todas as partes que você achar importante. O primeiro passo é você ver se você cumpre as regras do edital, no sentido de que o serviço que está sendo exigido ou o produto que está pedindo para ser entregue, que você realmente tem condições de prestar. Porque existe uma coisa muito séria, que a partir do momento que você presta serviço para órgão público é diferente. Por exemplo, se eu prestar um serviço para a Camila e eu não entregar o que ela me pediu, no máximo ela nunca mais vai contratar comigo. A licitação não. Se você for contratado para entregar um serviço e você não entregar, você tem que pagar multa. Às vezes você pode ser suspenso de licitar ou declarado inidôneo, que às vezes você fica aí 5 anos sem poder participar de licitação nenhuma. Então, assim, é uma coisa muito séria, suja o nome do empresário. Então, você realmente só pode entrar se você tiver realmente condições de atender o que o edital está exigindo. Então, se lá está pedindo para você entregar um lote de X, vou falar um serviço aí para mim de gráfica. Me entregar encadernações. Isso, 1000 encadernações, e você conseguir entregar só 800, você vai ter que pagar por essas 200 que você não entregou, ou vai responder judicialmente com isso daí. Então você realmente tem que ter condição de entregar essas encadernações. Aí o primeiro passo, você olhou se você tem condições, eu tenho condições, isso aqui pra mim é tranquilo. Vai analisar toda a parte de documentação, se você tem essa documentação para participar. Então o que é a documentação básica que é exigida nos editais? São documentos de habilitação jurídica, que é contrato social, né? Devidamente registrado na junta. Documento dos sócios, cartão CNPJ. Isso aí qualquer empresário tem, qualquer empresa que Sim. E eu posso pedir ajuda pro meu contador? Me ajudar pode nessa pedir parte aí? ajuda pro contador. Normalmente, às vezes, até o contador que tira a parte de certidões, por exemplo. Aí a gente tem a parte de regularidade fiscal e trabalhista, que são certidões negativas que comprovam que você paga em dia seus impostos. Então, é a certidão do FGTS, que comprova que você paga seu FGTS em dias. Certidão negativa de débito trabalhista, que comprova que você não tem dívida trabalhista com algum funcionário que entrou na justiça, você teve que pagar e às vezes você não pagou.
Então, é certidão de débito trabalhista, certidão municipal, que é qualquer tipo de imposto a nível municipal. Se você não pagar, tiver algum débito, essa certidão também não sai. Certidão a nível estadual, que hoje é conjunta com a PGE. Qualquer dívida a nível estadual de ICMS e PVA é relacionada a essa certidão. Então, se você deve PVA de um veículo, por exemplo, sua certidão já fica travada e você não consegue participar de licitação. Isso é muito importante, né, Cris? Porque exatamente. Às vezes a gente não paga lá o documento do veículo, né, pessoal? Acha que não vai interferir em nada e olha aí, está vinculado. Não dá. E além de você precisar estar com essas certidões negativas no dia da licitação, se você ganhou a licitação, você é obrigado a manter a sua habilitação do início ao fim. Ou seja, você não recebe por serviço nenhum se você tiver no meio da execução do serviço uma certidão dessa, por exemplo, com problema. Porque quando você vai protocolar a nota fiscal, vamos supor, você foi lá, ganhou a licitação, estava tudo em dia suas certidões. Aí a gráfica, por exemplo, foi entregar o serviço, demorou um mês e ele foi lá apresentar a nota fiscal e a certidão dele travou porque ele não pagou algum imposto. Ele não vai receber enquanto ele não pagar o imposto e a certidão dele está negativa novamente. Entendi. Então ele precisa ter essas certidões, esses pagamentos dos impostos todos em dias para conseguir ter as certidões negativas, né, para que elas saiam certinho e você consiga apresentar no dia da licitação. Pessoal, muito obrigada a todos aí que estão nos assistindo. Então, Cris, quando eu tô com a minha empresa bonitinha, né, tô lá com todos os impostos pagos, né, tenho toda essa documentação, eu posso aproveitar essa oportunidade e aí também estudar um pouquinho. Você tem alguma indicação? Eu posso procurar no Google, por exemplo? Como que eu pesquisaria aí no Google, por exemplo, um resumo, assim, para mim começar a entender um pouco mais de licitação, né? Vamos supor que eu sou lá um empresário que tô querendo aproveitar essa oportunidade, mas eu ainda não sei ainda por onde começar. Qual que seria uma dica aí? Como que eu procuraria no Google, por exemplo, né? Qual que seria talvez uma frase-chave aí que o Google iria entender para me trazer um resumo de estudo aí que você falou para mim? Bom, eu acho assim, eu particularmente prefiro mais vídeo-aula, né? Então eu sugeria o YouTube, porque é mais objetivo. Normalmente o empresário que nunca participou, ele não tem tempo de ficar lá sentado lendo muita coisa. Ótimo. Eu sugiro cursos presenciais, e foi assim que eu comecei há 8 anos atrás com um curso básico, assim, de um dia no Sebrae. Só que esse curso ele me deu o norte, então a partir desse curso eu fui aprofundar em todas as leis, porque daí eu estudei e li todas as leis que regem as licitações a partir desse primeiro curso. Daí fiz vários cursos, fiz curso em São Paulo, fiz curso em Salvador, porque além de você conhecer de licitação, você também tem que conhecer de impugnações e recursos, porque a licitação não é só você ir participar, não deu, não ganhei e aí vou embora e tchau. Não, se você foi, participou, você estava com a razão e a sua razão não foi respeitada, você pode e deve recorrer. Eu acho que esse é o meu forte, digamos assim, nas licitações, que o pessoal me vê pequenininha assim, não sabe a braveza que tem, porque eu chego e a pessoa às vezes quer passar a perna em mim porque eu sou mulher, porque eu sou pequena, e eu chego lá, faço um terror, falo, se eu não ganhar, eu vou sair daqui, se você estiver errado, você vai ter que ser inabilitado sim, e vou pro Tribunal de Contas, vou pra Justiça, e se eu tiver certo, eu vou até o fim. Enquanto tiver possibilidade de recorrer, eu tô recorrendo. E eu sempre falo assim que o interessante da licitação é você vencer a guerra antes da guerra acontecer, que é aquilo que você tinha perguntado antes, né? Como que a gente pode traçar uma estratégia numa licitação que você vai ter que ter a disputa. Olha, as baixinhas são ferozes, né? Tem um ditado que fala, né? Nos pequenos frascos que estão os piores venenos. Tem que ser brava, senão tem que ser brava, senta em cima e aí você não consegue, não. E é porque assim, muitas vezes está direcionado mesmo. Então, se você não chega, se impõe e mostra que você tem propriedade do assunto, o cara vai sentar em cima e vai fazer o outro ganhar com o preço que ele quiser. E não é bem assim, né? Já teve caso até de eu ter que chamar o Ministério Público porque a pessoa estava errada. Eu falei, eu não vou sair daqui se você não inabilitar ela. Vou dormir aqui dentro dessa prefeitura hoje. E eu falei, chama o Ministério Público aí que eu quero ver vocês falar pra ele que você tá falando pra mim. Aí o cara ficou louco, falei, não, tá bom. Aí resolveu rapidinho. Eu falei, mas você não faz isso? Ele falou, ai, tá bom, não quero brigar e tal. Não, às vezes você tem que brigar, mas se você quer lutar pelo que você tem direito, às vezes você tem que brigar e tem que ir até o fim mesmo. Então, assim, como que você pode traçar uma estratégia? Eu vou falar mais de serviço, porque é onde você tem mais brecha para conseguir. Tem, além da regularidade fiscal e trabalhista que você tem que apresentar, por exemplo, o balanço patrimonial.
Então, no balanço patrimonial já tem algumas coisas que você consegue verificar. Balanço patrimonial hoje, alguns ainda são registrados na junta. Então, se você quer analisar o balanço patrimonial de algum concorrente seu, você já consegue cópia dele na junta comercial. Ó, super dica, Super dica. Anota essa aí, pessoal, porque essa é importante, né? No site da Jusemate, ou se você não estiver conseguindo, pode ligar lá e você vai solicitar uma certidão de inteiro teor. E aí vai pagar uma taxinha lá, acredito, de uns R$30, e você vai conseguir ter acesso ao balanço, desde que a empresa tenha registrado. Hoje em dia, no caso de balanço digital, que é o SPID, que hoje é registrado na Receita Federal, não é exigido mais, mas alguns pequenos empresários que não têm o balanço digital, ele é obrigado a registrar na junta até 31 de abril. Então, às vezes, por aí você já pega. Se você pegar na licitação o balanço que foi registrado depois do dia 31 de abril, pelo Código de Processo Civil, essa pessoa já deveria ser inabilitada porque ele protocolou o balanço fora do prazo, por exemplo. Cris, eu fiquei sabendo assim que você já até inabilitou a empresa pelo balanço, por uma análise de balanço patrimonial. Por análise de balanço patrimonial, porque na licitação o balanço, o capital social, o patrimônio líquido, aliás, às vezes ele precisa ser 10% do valor total da licitação. Então você tem que comprovar que você tem um patrimônio líquido de 10% do valor estimado da licitação. E às vezes o cara vai lá, um pequenininho, e quer brigar por coisa grande, você já inabilita ele porque o patrimônio dele é abaixo, né? Então também tem os índices de liquidez que precisam estar todos abaixo de 1, então índice de solvência, índice de endividamento, de liquidez corrente, todos esses índices eles precisam estar também em dia para você conseguir participar. Se tiver algum índice negativo fora do que o edital pede, você também pode ser inabilitado por isso. Balanço, às vezes, por falta de registro, ele pode ser inabilitado, entre outras. Aí no balanço a gente tem muita coisa para discutir, ficaria aqui até amanhã, tem que ter uma aula só de balanço, né? Olá, Vitor. Obrigado, Vitor. Vai lá, Cris, estão falando que é uma boa aula, hein? Que aula, hein? Ó, que maravilha, né? Obrigada. Essa é a nossa intenção, é compartilhar conhecimento, é mostrar para os empresários que muitas vezes eles perdem a oportunidade de vender mais, né? De ter mais lucros, né? Exatamente. Então, eu já vi licitação que não teve ninguém que foi atrás da licitação, não teve que fazer novamente, né? Acontece muito isso. Acontece muito isso, de dar deserto. A licitação, eles são obrigados a republicar quando dá deserto uma vez, aí deu deserto 2 vezes, eles podem, daí por lei, contratar sem licitação, porque eles conseguem provar que foi publicado, que não teve interesse de ninguém, aí acaba direcionando, né, legalmente para uma determinada empresa. Excelente. Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à licitação, ao processo licitatório, vocês podem estar encaminhando aí as perguntas, né, no meu direct, que a Crislaine, é claro, a especialista no assunto, vai estar respondendo para vocês com muito carinho, para que vocês realmente não percam a oportunidade de vender mais para os órgãos públicos, né? Cris, tem mais alguma dica aí que você queira deixar aí pro pessoal? Não, então, ainda nem comecei. Nem começou, você viu, gente? É um universo. Tem até uma empresa que faz pesquisa de licitação que chama Universo Licitações, porque realmente é um universo que a gente tem que entender para poder ingressar nesse mercado, né? Então, assim, uma dica muito valiosa que eu dou é justamente você estudar o seu concorrente antes da licitação acontecer. Então, toda a documentação que você conseguir dele antes da licitação ocorrer, você já sabe o que ele tem, qual que é a fraqueza dele, o que você tem a mais que ele não tem. E aí é o que eu ia dizendo no caso de prestação de serviço. No caso de prestação de serviço de engenharia, por exemplo, a gente tem o atestado de capacidade técnica que precisa ser apresentado na parte de qualificação técnica. Então você consegue inabilitar muita empresa por atestado incompatível. O atestado, por lei, ele tem que ser compatível em características, quantidades e prazos do edital. Então vamos supor que eu tenho uma obra e você tem 6 meses para executar essa obra, numa quantidade X de negócio e a capacidade tem que ser idêntica ao serviço que você vai prestar. Ela pode ser superior, mas nunca menor. Já tive situações que eu vi licitante perder porque, por exemplo, o edital exigia uma capacidade X e a empresa apresentou a capacidade menor, ou as características do serviço que ele comprovou por meio de atestado era diferente das características que o edital estava exigindo. Então, você, por regra, a empresa tem que ser inabilitada se o atestado for incompatível. Olá, Cris. Michele, dá um oi aí pra Michele. Michele já sabe tudo, né? Michele sabe tudo, menina. Olha aí, vamos ter que fazer
uma live com a Michelle falando de faturamento rota, logística. Especialista aí nessa área aí, Michelle. RH também. E RH. Eita, Michelle. E licitação, que ela e licitação também. Michelle é igual Bombril. 1001 utilidades. Olha lá, tem mais um lá comentando a nossa live. Cris, olha lá, ótimo. Estou aproveitando muitas informações. Ai, maravilha aí, pessoal. Muito obrigada aí por deixar o recadinho. Que bom. Se vocês tiverem perguntas também, vocês podem estar fazendo, né, Cris? Pode fazer. E aí, mais alguma coisa aí, Cris? Então, tem uma dica muito valiosa mesmo, porque essa eu infelizmente demorei um pouco pra descobrir, mas quando eu descobri eu quero falar pra todo mundo, porque é algo que realmente, assim, pouca gente sabe. Por exemplo, Calma, vamos fazer um suspense. Pouca gente sabe. Um segredo para ganhar em licitações públicas. Pá, vai lá. Então, aí no caso de serviço de engenharia que você precisa ter e apresentar o seu registro no CREA, tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física. Então, quando você tem que apresentar o seu registro no CREA de pessoa jurídica, pela lei do CONFEA, que é a legislação que rege, né, toda essa parte aí do CREA, qualquer alteração que você fizer no seu contrato social, você precisa informar o CREA imediatamente, porque senão a sua certidão está anulada. Já teve licitação que eu fui, que a empresa tinha acrescentado no contrato social dela uma atividade, né? E na certidão de pessoa jurídica do CREA dela, ela não tinha informado. A alteração dela tinha sido posterior à última certidão que ela tinha tirado. Aí eu entrei lá no site do CREA em consultas, puxei para ver exatamente se realmente ela não tinha informado. Tinha dado que a única vez que ela informou o CREA qualquer informação foi quando ela pediu o registro de pessoa jurídica. E aí lá no rodapé da própria certidão informa isso, né? Que qualquer informação alterada posterior à emissão da certidão e não informada ao CREA, ela anula a certidão. Então a empresa estava lá, eu deixei ela ganhar, né? Tipo assim, apresentou o preço dela, eu parei no meu lance, porque na licitação é isso, né? Você vai dando seu lance até um parar e falar que não tem mais condições, e aí a empresa com o menor preço ganha. Nesse caso eu nem dei lance. Perguntaram qual que era o meu lance, falei, não tem lance, não tem condição. Sério? Aguentou aí eu falei, falei, espera aí, né, que nem tudo está perdido, né, a guerra só termina ligado. quando chega no final. Aí tava lá, nadando de braçada, achando que tinha ganhado. Aí chega a parte que a empresa ganha no lance, vai para análise da documentação, que é onde está o grande segredo, você inabilitar a empresa sem ter que baixar a mão do seu preço. E aí chegou na parte da certidão do CREA, eu apresentei a consulta que eu tinha feito no CREA, com a certidão que ela tinha feito, com a última alteração que ela fez no contrato, solicitei a inabilitação da empresa por conta da certidão do CREA. Ganhei a licitação com preço ótimo e foi sucesso. A pessoa ficou assim, meu Deus do céu, e ligava para tudo quanto é lado, para qualquer tipo de advogado, e ninguém conseguiu resolver o problema, porque se nessa ocasião eu pedisse para ela ser inabilitada por esse motivo e o pregoeiro se recusasse a inabilitar ela, qual que é o próximo passo? Você tem que mandar constar tudo em ata, ele é obrigado a constar em ata. A ata é o resumo do que aconteceu na licitação, ele vai colocar lá. Às vezes tem pregoeiro que se recusa a constar em ata o que você está pedindo, porque ele sabe que depois você vai recorrer, e para você recorrer precisa estar constado em ata tudo que você vai recorrer. Então se eu quero recorrer porque ela apresentou a certidão indevida, se eu não tiver constado em ata eu não tenho direito de recorrer depois. Tem que ter na ata as razões, os motivos pelos quais eu vou recorrer depois. Então nessa ocasião tem que constar em ata. Se o pregoeiro não quiser constar em ata, você já liga o gravador do celular, já grava, sai dali direto para a delegacia, registra um boletim de ocorrência. Por isso que é sempre bom você ir com alguém na licitação para você ter uma testemunha. Eu falo que isso aí casos extremos que às vezes se encontra mesmo, aí você tem que partir pro... não é sempre assim, às vezes se eu só dar uma de bravo, ele já inabilita. E aí você consegue inabilitar. Pessoal, então assim, é uma grande oportunidade, né? Você também selecionar, né, Cris? Eu acho assim, você também não pode entrar em tudo, né? Pegando tudo, né? Acho que tem que dar uma selecionada, olha todos os editais que vai ter naquele ano, né? Verifique exatamente o que a sua empresa comporta, o que é bom pra você. Então, assim, e aí sim, estuda. Eu acho que é um bom começo. Empresários, vocês precisam estudar mesmo, né? Ou ter um setor lá dentro, né, Cris? Exatamente. Às vezes é só uma consultoria para você ir tendo um norte, que nada melhor do que a prática para você aprender, né? Sim. Então, para você iniciar e ter os primeiros passos, você ir conseguindo, depois com o tempo você aprende, né?
Outra dica que eu queria deixar para vocês também é porque assim, a licitação ela nada mais é do que venda para o governo. Então ela tem toda essa parte burocrática, mas ela não foge muito de estratégia de venda que a gente usa com o órgão privado também. Então, assim, eu falo por mim, que é uma coisa que eu utilizo, eu sempre estou viajando, então quando eu tenho oportunidade eu passo e visito o setor de licitação das prefeituras, então não tem quem não me conhece que vai abrir uma licitação de lixo hospitalar, todo mundo sabe que tem que me ligar para eu poder fazer a cotação. Porque às vezes, a hora que você viu o edital, ele já está com o preço estabelecido, que existe por regra a situação da prefeitura, um exemplo, a prefeitura ter que cotar com 3 empresas, ela pega o preço médio, esse é o valor estimado e não pode ser ninguém ganhar com valor maior do que o valor estimado. Então, às vezes, você vai olhar o valor estimado e você fala, gente, esse povo tá louco, que valor estimado que é esse? Porque o valor tá muito abaixo. Mas aí vai ver, cotou com empresa nada a ver e você mesmo que queria participar nem cotou. Então quando você visita, escolhe os órgãos que você quer participar, visita o setor de licitação, se informa como que você faz para você se cadastrar como fornecedor, para quando eles tiverem a demanda, eles entrarem em contato com você e você participar do processo de balizamento. Então você vai ter o seu preço lá inserido no processo. E tudo preto no branco, viu, gente? Sempre por e-mail, se for pessoalmente, tem que pegar uma via protocolada, porque às vezes seu preço tá bom, eles tiram do processo só para direcionar para alguém, já teve situações assim também. Outra coisa, às vezes assim, você pensa, mas o serviço que eu queria prestar já está contratado lá com outra empresa. Todo ano o órgão ele é obrigado a prorrogar esse contrato através de pesquisa de preços novamente. Então eu presto um serviço, todo ano eu corro o risco de perder esse contrato, porque a prefeitura ela vai de novo cotar com 3 empresas para ver se o seu preço continua vantajoso. E aí é nessa situação que você entra. Às vezes você pode, antes de vencer, por isso que é importante você visitar e você ter conhecimento de quando que está vencendo o contrato que você tem interesse, você protocola um ofício de interesse de contratar com aquele órgão, pedindo que eles cotem com você a hora que for fazer a prorrogação. Já consegui derrubar contrato de ser prorrogado com isso, muitos aliás, o povo não odeia, né, mas eu vou lá e protocolo meu ofíciozinho, falo, tenho interesse, meu preço é tal, já menor, porque aí você consegue ter acesso qual que é o preço da empresa atual, através do extrato do contrato, que tem um valor, por exemplo. Você oficia o órgão que você tem interesse, já consegue até dar o seu preço. Quando ele for prorrogar, ele não pode, porque tem no mercado um preço menor do que o que você está fazendo. Aí ou ele não prorroga, ou a empresa é obrigada a baixar o preço dela por um preço igual ao seu. Nossa, tem muitas dicas, pessoal. E olha só, tem muitos detalhes, né, Cris? Assim, que é muito importante na hora de você realmente querer participar aí de uma licitação pública. Mas olha lá, pessoal, essa live vai estar aí disponível no meu canal do YouTube, @CamilaRossiCoach. Inscreva-se lá, que toda vez que tiver um vídeo novo, uma aula nova aí, participações especiais, igual aqui, a Crislaine, eu vou estar, vai ficar lá no YouTube, né, porque essas lives são um pouquinho maiores, são uma aula, né, como o pessoal tá falando, é uma aula maravilhosa que a gente não pode desperdiçar. Então é só correr lá no meu canal do YouTube, Camila Rossi Coach, se inscrever no meu canal, que vai sempre estar sendo lembrada de novos vídeos que estarão disponíveis lá para vocês. Obrigada a todos aí, Enio, todos que participaram, né, Souza, muitas pessoas aí, Cris, participaram. Vamos subir um pouquinho aqui só pra gente ver, né? Alex, olha aí, muitas pessoas, a Michele, Vitor, Dani, Regiane, Jailson, R. Bruel, Rafaela, Adriana, nossa, um monte aqui, né? Bastante pessoas. Obrigada a todos aí, né, pessoal, que participaram. Assim, a Cris, então, vai ficar disponível aí, Cris, pra gente? Eu falo, posso te passar as perguntas? A gente tem assunto pra falar aí 3 meses sem parar, mas é muita coisa e é muita informação também pra assimilar, assim, em pouco tempo. Estou à disposição depois, se vocês quiserem que eu especifico as leis, porque as leis elas também variam de acordo com a esfera que você vai atuar. Então, se é federal, são decretos federais, se é municipais, decreto municipal, fora as leis que são federais, algumas estaduais e aí por aí vai, né? Qual é o seu canal aí do Instagram, Cris? Cris com 2 S, Guimarães com 2 S no final também, tá? Segue lá qualquer coisa, tô postando dicas também. Se vocês quiserem entrar em contato direto comigo também, fico à disposição, mas fico à disposição aqui pelo canal da Camila também, se vocês quiserem tirar as dúvidas. E pessoal, olha só, vamos lançar um desafio pro pessoal que nos assistiu, Cris? Se vocês printarem a tela, ó, nosso rostinho, é claro, ó, pose, né, para a foto,
e marcarem aí os amigos ou colocarem aí no seu store, nós vamos estar aí presenteando vocês com um planner de mudança, né? Que já pode começar a partir de 2020 com planejamento financeiro para você conseguir ter caixa para participar das licitações. Exatamente isso. Então é só você printar a telinha aí, marcar aí Crislaine Guimarães, que ela já passou aí, né? Cris, 2 S, Guimarães, 2 S. Isso aí. E @Camila Rossi Coaching, que a gente vai disponibilizar aí para vocês o planner financeiro para vocês já programarem tudo em 2019 para começar 2020 diferente. Com o pé direito. Com o pé direito, prosperidade e muitas vendas, né? Dinheiro, muito dinheiro, né? Então, pessoal, marquem aí, a gente vai deixar essa live também disponível lá no canal do YouTube e esperamos que realmente vocês tenham aproveitado aí a nossa live um pouquinho, né, Cris? Só um pouquinho. Um pouquinho aí, só pra... Cris, vamos fazer mais uma? Será? Pessoal, se vocês quiserem mais uma aí com a Cris, né? Vocês podem mandar pergunta que a live vai ser referente exatamente. Manda as perguntas que a gente consegue montar a próxima live através das perguntas de vocês. É isso aí. Quer deixar mais algum recado pra gente finalizar? Não, acho que o básico seria esse o caminho, né? Estudar, ficar sempre atento às licitações, visitar os órgãos e esperar que dá tudo certo no final. Exatamente isso. Então não esqueça, printa a telinha com a nossa imagem, marca a Crislaine e me marca, que vocês vão receber um planner financeiro aí para começar 2020 totalmente diferente, fazendo a diferença na sua vida financeira, nas suas vendas, né, Cris? Exatamente. Então, gente, nós se despedimos de vocês. Um grande abraço, obrigado por todos que participaram e a live vai estar disponível lá no canal do YouTube. Inscreva-se lá. É isso, Cris? Obrigada, espero ter contribuído de alguma forma e a gente fica à disposição. E a gente se vê numa próxima live. Fica ligado aí que vai ser surpresa, um assunto assim top, né? Dicas valiosas. Valiosas. Até mais, pessoal!